Bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um dos irmãos. Hoje nós estamos começando mais uma lição na Escola Bíblica Dominical, no Trilho Discipular de Líderes, módulo 2. Depois vai ser colocado o link aí para você baixar a sua apostila. Se você for na Escola Bíblica da semana passada, lá já tem o link. Você pode ir lá, baixar e depois volta aqui para a nossa aula rapidinho. Vamos orar. Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos deu e por estarmos na tua presença nesta manhã. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem abençoado nossas vidas, tem nos guardado do mal, ó Pai. Te pedimos que a tua boa mão seja conosco, abençoando, protegendo, dando-nos saúde, força, vigor, ó Deus, revelando-nos a tua vontade. Possamos, ó Deus, inspirados por ti, cheios com teu Espírito Santo, fazer a tua obra. Ó Deus, que nós possamos ser destemidos e possamos também levar esta cidade, ó Deus, as pessoas desta cidade, ao conhecimento da tua palavra. Perdoe nossos pecados e livra-nos de todo mal. Abençoe também aqueles que estão nos acompanhando agora pela internet, que o Senhor fale ao coração de cada um deles, segundo a tua vontade, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nosso tema é as finanças na vida de um líder servo. As finanças na vida de um líder servo. Que tema complicado, né? Para a gente tratar aqui. Tema realmente difícil de se falar. Isso, página 41. Há no meio evangélico em nossos dias dois extremos, aqueles que falam erroneamente de dinheiro o tempo todo e aqueles que ensinam corretamente, mas quase nunca tratam do assunto, né? Então são dois extremos. Tem aqueles que falam, vivem pedindo, né, mostrando para as pessoas que elas têm que fazer uma barganha com Deus, quanto mais você dá, mais você recebe, dê 100 para receber 1000, ou dê 100 para receber 10.000, né? Tem uns que estão nessa escala aí, de 1 para 100. Tem uns que falam aí do trízimo, né, não do dízimo. Enfim, são ensinos errados a respeito de finanças, a respeito do dinheiro. E tem aqueles que não falam nunca sobre isso. Quase nunca tratam do assunto. Tem pessoas que se escandalizam com mensagens sobre dízimos e ofertas, né? Acho que o pastor está falando em benefício próprio, porque quer ganhar mais dinheiro, porque quer ficar rico. Eu nunca vi pastor sério ficar rico com igreja. Já vi ficar rico com outras coisas, mas com igreja não. Pastor sério, né? Agora tem uns picareta por aí que sem comentários, né? Diz que tem até banheira de ouro na suíte. Mas isso aí é problema deles com Deus, não é problema nosso. A nossa parte como cristãos e como servos de Deus, nós temos que fazer e temos que fazer da melhor forma possível. Então, tem aqueles que consideram errado falar de dinheiro no culto. É errado falar de dinheiro no culto? É errado? Não, né? Este estudo propõe apresentar uma visão bíblica sobre o assunto. Outro cenário tem a ver com o quadro de endividamento do brasileiro, né? Se você pegar a sua apostila aí, você vai ver. Tem um estudo que foi feito aí de 2010 a 2016, mostrando que em torno de 60% das famílias, durante esse período que foi feito esse estudo, estavam endividadas, ou seja, tinham dívidas. Em torno de 20 a 23% das pessoas tinham contas em atraso. E de 6,5% a 8% não tinham condições de pagar as dívidas atrasadas. Olha só que coisa terrível. E o pior tipo de dívida que as pessoas tinham aqui, nesse período, o que era?
Dinheiro de plástico. Mas não é cédula de plástico, não. Cartão de crédito. Quem aqui tem cartão de crédito? Não tem não, Crebão? Ah, bom. Tem também? Não? Faz bem. Cartão de crédito é uma bênção, se souber usar. Se começar a entrar naquele negócio de rotativo, esquece. Você tem que comprar e saber que no outro mês você tem que pagar. Quando vencer a fatura, você tem que pagar ela inteira, né? Se for rolar no rotativo, aí você está morto, porque os juros consomem pelas pernas. Então, em torno de 70% até 77%, chegando em 2016, eram dívidas com cartão de crédito. Olha que coisa terrível. Eu já tive problema com cartão de crédito na minha vida. Muito problema. Já devi muito no cartão de crédito. Graças a Deus, hoje a situação é diferente. Outros têm dívidas com cheque especial, 7%, cheque predatado, quase 2%, crédito consignado, em torno de 5%, crédito pessoal, 10%, carnês, até 20%, 25%, financiamento de carro, mais de 12%, financiamento de casa, essa aqui até que é uma dívida boa, né? Porque é um investimento, um imóvel, em torno de 8%. Outras dívidas, 2,5%, não sabe, em torno de 0,1%, não respondeu 0,1%, 0,2%. Então, nesse gráfico aqui a gente vai ver como as pessoas tratam do dinheiro, da pior forma possível. Ainda hoje estava falando com a Débora, né, agora há pouco, sobre isso. A gente tem que saber como gasta o dinheiro, como usa o dinheiro, não ser usado pelo dinheiro, mas não permitir que nós tenhamos um descontrole financeiro, né? Segundo Tiago Nigro, do Primo Rico, ele diz que a primeira coisa que nós devemos fazer é separar o dinheiro que nós vamos investir. Tá? E são duas categorias de investimento, né? A primeira delas é o investimento que a gente faz no reino, né? Essa parte aí o Tiago não fala. Ele não sabe desse segredo nosso aí. O segredo do verdadeiro crente, do crente verdadeiramente feliz e que sabe controlar suas finanças. Primeira parte, investimento no reino de Deus. Então, separar os seus dízimos, separar suas ofertas, em primeiro lugar. Depois, separa, então, o investimento que você vai fazer para o seu futuro ou para a sua reserva de emergência. E aí, então, com o que sobrar, você sobrevive, né? Paga suas contas, faz suas compras, a sua alimentação, enfim. Então, seria esse o ensinamento do Tiago Nigro. Tá? E eu achei muito interessante isso aí, né? Não deixar para guardar o que sobra, mas você estipular um mínimo de valor que você vai guardar e aquele valor que você guardar ele todo mês, para evitar problemas depois. Então, o descontrole financeiro é a principal causa da infidelidade nos dízimos e nas ofertas. É aquele negócio, você gasta mais do que recebe. Gasta mais do que recebe. E aí, realmente, nós vamos ter problema com isso. Porque se a gente gasta mais do que recebe, aí alguém vai falar assim, não sobrou para o dízimo, não sobrou para as ofertas. Quando, na verdade, o dízimo e a oferta tem que ser em primeiro lugar. Se a gente fosse considerar o dízimo e a oferta como uma dívida, é a primeira dívida a ser paga. Se fôssemos considerar como dívida, mas não é dívida, é um investimento no reino de Deus. Quando nós separamos nosso dízimo, nós e devolvemos ele ao Senhor, nós estamos demonstrando a nossa gratidão, né? Nós estamos investindo na obra de Deus, nós estamos investindo naquilo que realmente importa. E existe um mistério nisso aí, que Deus nos garante que quando nós somos fiéis nos nossos dízimos e ofertas, Ele nos abençoa. Eu, particularmente, tenho experimentado isso na minha vida, graças a Deus. Não tenho luxo, mas não tenho lixo. Deus tem abençoado, graças à bondade dEle. Então, nós não podemos viver com pessoas descontroladas financeiramente. Devemos saber, olha, se eu ganho X, eu não posso gastar
X mais Y. Na verdade, não posso nem gastar X, eu tenho que gastar menos. Porque eu preciso ter recursos para fazer uma reserva para o futuro, eu também preciso separar o dízimo, separar as ofertas que eu vou colocar como investimento no reino de Deus. O líder servo precisa ser disciplinado com suas finanças para que possa ser exemplo e ter liberdade de abençoar pessoas quando possível. Em outras palavras, o que o autor está falando aqui é o seguinte, olha, você não apenas tem que ter controle financeiro para não ter suas contas atrasadas, como você tem que ser uma pessoa precavida. E quando alguém estiver passando por alguma necessidade e você puder ajudar, você ajude. Isso é uma coisa realmente bastante interessante. Ajudar aqueles que estão passando por necessidades, ou até mesmo ajudar a obra de Deus em alguns casos mais específicos, né? Particularmente, falando aqui de mim, né, ninguém precisa seguir o meu exemplo, mas se seguir também não faz mal. Eu separo os meus dízimos, separo as minhas ofertas e todo mês eu tenho um valor estipulado que eu entrego para missões. Tá? Isso é sagrado. Uma parte já vem descontada no meu cartão de crédito, outra parte eu pago o boleto. Assim que eu já fiz o cadastro no banco lá com débito direto, lá, DDA, e ele aparece para mim todos os boletos que são lançados contra mim. E aí ali eu já separo, já vou pagando um por um, e assim eu faço o meu investimento na obra de missões, todos os meses. E isso sem contar a oferta de missões da igreja, aquela que a gente faz do alvo de missões, né? Nosso alvo aqui, como os irmãos sabem, está em R$2.000. Para mim isso é sagrado. E o bacana disso aí é que quanto mais eu invisto no reino, mais Deus tem abençoado, não tem deixado faltar coisa alguma. Às vezes, quando a gente pensa que vai dar uma apertada aqui, surge alguma coisa de algum lugar que a gente nem esperava e Deus supre a nossa necessidade. Esses dias atrás, eu mandei mensagem para alguns amigos e irmãos, né, falando da nossa necessidade, o que tínhamos de trocar o computador. Teve gente que mandou mais de R$1.000, teve gente que mandou R$1.000 de oferta. Né? Quando eu falei da necessidade de nós trocarmos a mesa de som, teve um que deu o valor da mesa. Né? Então são pessoas que investem no reino de Deus e não pedem para que seja divulgado o nome deles. A pessoa que deu o valor da mesa mesmo, ela falou assim, olha, eu não quero que fale para ninguém. Não foi uma pessoa daqui da igreja, né? Foi uma pessoa de fora que ouviu, através da transmissão, a necessidade, entrou em contato comigo e então a pessoa depositou o valor e nós compramos a mesa. São pessoas que têm o coração na obra, pessoas que estão compromissadas com o reino de Deus. Pessoas que servem a Deus através dos recursos que são colocados em sua mão. Com base nos resultados dessas pesquisas que nós vimos aqui atrás, é interessante notar que o nível de endividamento não diminui à medida que as pessoas passam a ter maiores receitas. Por que será? Né? Tem gente que fala assim, se eu ganhasse uns R$10.000 por mês, daria para investir, né? Daria para... Eu lembro da minha mãe e o meu pai. Meu pai ganhava pouco mais que um salário, né? Quando muito, ganhava lá uns 2 salários. E o interessante é que minha mãe, com esse pouquinho de dinheiro que ela tinha, ela conseguia guardar um pouco todo mês. Então, às vezes surgia uma necessidade, alguma coisa extra para fazer, ela corria lá no banco, tirava aquele valor que ela tinha guardado. E eu tenho um outro amigo que ele diz assim,
Rosemilton, não é o quanto você ganha, é o como você gasta. Porque você pode ganhar 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais e não ser suficiente. Quantos aqui já ouviram falar, por exemplo, de jogadores de futebol que ganham uma fortuna e de repente não tem nada? Por quê? Gastaram mal, gastaram errado. Quantos artistas de televisão aí que ganharam muito dinheiro, quantos cantores, músicos, ganharam muito dinheiro, mas que hoje estão passando necessidade. Às vezes não tem uma casa para morar. Por quê? Gastaram erroneamente, gastaram mal. Fala. Isso, parece que sai distribuindo dinheiro, né? Gasta com besteira. A parábola do filho pródigo mostra isso. O sujeito sai com uma boa quantidade de dinheiro do bolso, né? Da herança dele, que ele nem tinha direito ainda. Porque a herança a gente só tem direito quando o parente morre. Ele gastou tudo. O que o pai talvez demorou anos para conquistar, ele gastou em pouco tempo. Porque não soube usar o dinheiro, ele foi usado pelo dinheiro. Então aqui a gente tem um quadro que mostra o seguinte. Em 2016, as dívidas com cartão de crédito de famílias com até 10 salários mínimos somavam em torno de 78% da sua renda. E enquanto os que tinham renda acima de 10 salários mínimos tinham em torno de 72%. Então você vê que está mais ou menos ali, né? O problema, mais uma vez eu repito, não é o quanto você ganha. Você pode ganhar um salário mínimo e viver melhor do que um que ganha 1 milhão. Se você souber utilizar bem os recursos que chegam à sua mão. Claro que cada um vai utilizar e vai comprar os produtos segundo aquilo que pode. Esse exemplo da minha mãe, do meu pai, eu tiro para a minha vida, porque a gente sempre foi uma família assim, muito pobre, às vezes passava necessidade, mas a minha mãe ela sempre dava um jeitinho de guardar alguma coisa. Porque meu pai ele também ele não gostava de fazer dívida. As coisas que ele ia comprar era sempre à vista. Não tinha esse negócio de ficar fazendo parcelado, era sempre no dinheiro. Então eles guardavam um pouquinho por mês para comprar aquilo que às vezes precisava, para aquilo que eles queriam comprar. De repente queria comprar uma máquina de lavar, por exemplo. Então ia juntando um pouquinho por mês para comprar. Não comprava a máquina e depois ficava pagando uns juros absurdos, né? Quem tem o dinheiro na mão consegue normalmente comprar mais barato. Tem o poder de barganha. Tem o poder de falar assim, olha, eu estou pagando à vista. Quanto você me dá de desconto? E ao invés de pagar juros, vai ganhar desconto. Ganha 2 vezes, né? Olha que coisa boa. Então, quando nós olhamos aqui para esse gráfico, qual é a avaliação e a conclusão que nós fazemos deste cenário? A pessoa que ganha até 10 salários mínimos gasta em torno de 70 e poucos % do seu salário. A pessoa que ganha acima também gasta em torno disso. Qual que é a conclusão que vocês chegam? E aí, o que você me diz, dona Débora? O que você me diz, Beth? Precisa aprender a administrar. O que você me diz, irmã Valderice? Uhum. Era melhor ficar sem um tostão, né, do que com essa epidemia aí, né? É verdade. Então, esse gráfico mostra para nós o quê? As pessoas estão descontroladas, elas gastam mais do que podem. Elas querem comprar tudo o que vê na frente. A pessoa que tem, por exemplo, compulsão por comprar, né? Compra por impulso. Ela compra mais do que deve.
Talvez isso não aconteça com vocês, né? Mas já aconteceu muitas vezes em casa. A pessoa abre o guarda-roupa, olha aquele monte de roupa assim e fala assim, eu não... Como é que é, Débora? Não tenho roupa. Já aconteceu isso aí com vocês? Vocês já viram isso acontecer em algum lugar? Não, né? O guarda-roupa está cheio, né? Tem lá umas 50 peças diferentes que se você fizer uma combinação, você vai ficar com um look totalmente novo. Mas a pessoa diz que não tem. O pai da Simone uma vez conta uma experiência de que ela guarda-roupa lotado de roupa, tudo roupa nova, roupa boa. Aí ela, mas eu não vou para a igreja hoje porque eu não tenho roupa. Aí diz que o seu Benjamin olhou para ela assim, falou assim, então tá, vou pegar todas essas roupas aqui agora, vou dar para a primeira pessoa que passar aí na frente. E aí depois a gente vai sair na rua e vai comprar roupa. Tá bom assim para você? Ela, não, pai, não sei o que. Diz que nunca mais ela fez isso. Não sei por quê. Então às vezes compra mais do que deve, compra mais do que pode, compra mais do que vai usar. Eu já vi gente comprar roupa que usou uma vez e roupa que nunca usou. Uma vez, lá em Nova Esperança, a gente fazia muito bazar, né? E de vez em quando chegava no meio das caixas de roupa, das sacolas de roupa, roupa que estava com etiqueta ainda. A pessoa nunca tinha usado. Comprou e deixou guardado. De acordo com Howard Dayton, existe na Bíblia só 2.350 versículos que falam sobre dinheiro, bens ou posses. Já parou para pensar nisso? Há quem diga que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de qualquer outro assunto. O que o Tiago Nigro fala disso aí? A Bíblia fala mais de dinheiro do que o quê? Você lembra? Uhum. Uhum. Exatamente. Tem conselhos de finanças assim sensacionais. Né? Tiago Nigro, que ele é bilionário hoje, porque é um cara que começou do nada, né? Foi garçom, né? Barman, que ele fala. Foi barman e hoje é um homem bilionário. E de uns tempos para cá ele tem usado os princípios bíblicos, né? Aprendidos com Salomão, por exemplo, né? No livro de Provérbios. Esses dias eu fiz uma maratona de 21 dias com ele, e ele falando sobre provérbios, falando sobre outros princípios bíblicos. Eu achei assim fantástico, porque uma pessoa talvez esteja entrando agora nesse mundo cristão, mas que antes não queria nem saber de Bíblia, e agora tem visto que a Bíblia ela tem respostas. E que muitas das coisas que ele havia aprendido de outras pessoas estavam baseadas na Bíblia. Olha que interessante. A maioria dos conselhos financeiros que ele conhecia estavam baseados na Bíblia. E a gente fica com tanto medo de falar de finanças, né? Fica com tanto medo de falar de dinheiro, falar de dízimo, falar de oferta, falar de economizar. Quando uma das coisas que mais tem na Bíblia são assuntos sobre finanças. Isso é impressionante, pois, na verdade, a Bíblia se constitui em um grande manual sobre como gastar, economizar, investir, contribuir e livrar-se das dívidas. Um líder servo seguramente precisa viver com saúde financeira equilibrada. Se tiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Dentre centenas de abordagens, veja alguns ensinamentos bíblicos sobre finanças. A Bíblia ensina que o dinheiro é um assunto
espiritual. Mas como assim? Dinheiro é assunto espiritual? É, Débora? Mateus 6, 19 a 24. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus está falando contra a riqueza? Ele está falando contra, olha, é errado você ter dinheiro? É errado você ter uma vida financeira estável? É errado você se situar bem financeiramente? É isso que Jesus está falando? E aí, Kleber? Não. O que ele está repreendendo aqui é o uso errado do dinheiro. É colocarmos o dinheiro num patamar que ele não deve estar. Sim. Uhum. Exatamente. Então, nós controlarmos o dinheiro e não sermos controlados por ele. Exatamente, irmã Beth. Perfeito. Então, primeiramente, a riqueza do cristão não deve, a riqueza do cristão deve ser armazenada no céu. É ali que deve estar a nossa riqueza. A orientação de Jesus se refere ao aspecto de que o nosso tesouro não pode ser focado nas coisas da terra. Contudo, Jesus, de forma contundente, afirma que o amor ao dinheiro se transforma em uma divindade. Quando nós damos mais valor ao dinheiro do que ele de fato tem, ele se torna um ídolo para a nossa vida. E tudo aquilo que se torna um ídolo toma o lugar de Deus. E se toma o lugar de Deus, se torna idolatria. E idolatria é pecado. Então devemos usar o dinheiro, não sermos usados por ele. Devemos fazer um bom uso do dinheiro, mas não deixar que ele nos controle. Não é viver só em função do dinheiro. Tem gente que é assim. Quanto mais tem, mais quer. Se acontece qualquer coisa com dinheiro, a pessoa já fica sem dormir. Não para de pensar em dinheiro. Daí o dinheiro se torna o seu Deus. Mamon era o Deus do dinheiro. E hoje esse Deus tem um altar na maioria dos lares do planeta, inclusive de muitos cristãos. Quando deixamos de ofertar para guardar ou gastar para si, entregamos isso para Mamon. Quando nós deixamos de ofertar, quando nós deixamos de contribuir com a obra do Senhor, nós estamos ofertando o nosso dinheiro a Mamon. É o nosso sacrifício para ele. Dízimos e ofertas são assuntos espirituais. Olha o que diz Malaquias 3:8. Pode um homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais, e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que, às vezes, quando ouve esse texto aqui, já fala logo, não,
Esse negócio de dízimo é coisa do Antigo Testamento. Isso é coisa da lei. Primeiro, não é coisa da lei, porque é anterior à lei. Primeiro nome mencionado na Bíblia dar dízimo foi Abraão, e Abraão é anterior à lei. Aí alguém pode falar, mas a Bíblia só fala de dízimo antes da lei uma vez. É claro, a Bíblia não vai passar o tempo inteiro falando sobre dízimo. Se tem tanta outra coisa mais importante para falar, por que falou uma vez apenas? Será que Abraão só deu dízimo uma vez? Não faz sentido. Mas aquilo ali foi colocado, Abraão deu o dízimo para o quê? Nos deixar o exemplo para que nós façamos a mesma coisa. Para que nós procedamos da mesma forma. Está entendendo? É isso. Então algumas pessoas podem dizer que isso aí é do Antigo Testamento, então não vão ofertar. Mas olha só o que diz então Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está falando? Olha, vocês estão dando dízimo das coisas mínimas, nos menores detalhes. Isso é importante. Só que vocês estão se omitindo naquilo que é mais importante ainda, que é amar as pessoas, né? Serem justos, serem misericordiosos, serem fiéis. Agora, vocês têm que fazer isso aí, vocês têm que ser justos, ser fiéis, ser bondosos, mas não devem omitir os dízimos e as ofertas. Uma coisa está ligada com a outra. Então Jesus aqui ele não abole a lei. Jesus aqui ele não diz, olha, não deixa de dar o dízimo e a oferta e só ame e seja justo, não. Jesus está falando para fazer as duas coisas. Mas aí o sujeito hipócrita, ele vai dizer assim, mas dízimo é da época da lei. Beleza, então. Vamos então para o Novo Testamento. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos. Atos capítulo 4, verso 36, que diz assim, aliás, verso 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. E então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos discípulos. Então, se é para a gente fazer igual ao Novo Testamento, o que tem que fazer então, Beth? 100%! Tem que dar tudo. Então as pessoas têm que parar de ser hipócrita, né? Dizer que dízimo é coisa do Antigo Testamento, que não foi abolido. Então tá bom, se você quer agir como o Novo Testamento, então dá o 100%, pega teu saláriozinho lá e entrega tudo na igreja. Coloca tudo na obra do Senhor. C'est fini. Simples assim. Né? Irmãos, Deus não precisa do teu dinheiro não, tá? Deus não precisa do teu dinheiro.
Mas quando você contribui, quando você entrega o seu dízimo e oferta, você está demonstrando a sua gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele coloca na tua mão. Os cristãos aqui da igreja primitiva, eles faziam isso aqui porque eles entenderam que eles não precisavam mais daquilo. Aquilo que Deus tinha dado para eles era muito maior, mais precioso, muito mais valioso. Então, eles poderiam dar para as outras pessoas aquilo que eles possuíam. Claro que isso aí depois trouxe várias outras consequências, né, que nós não vamos ficar falando aqui, senão a gente passar o dia inteiro falando sobre isso. Mas, o princípio é esse, da gratidão. Eu devolvo o meu dízimo e a minha oferta porque eu sou grato a Deus porque Ele me abençoou. Porque Ele supriu as minhas necessidades. Você está entendendo o negócio? Então, a gente tem que parar desse negócio aí. Não vem falar para mim, eu não entrego porque não sobra. Se não sobra, porque você está gastando mal. Você está gastando errado. Você está gastando mais do que você pode. Porque você está gastando até o dinheiro que é de Deus. Eu acho que o dízimo é o mínimo que a gente pode entregar. Eu acho. E a Bíblia ratifica isso. E eu posso falar isso aqui com segurança, porque eu não fico olhando lá no livro do tesoureiro para saber quem entrega dízimo e quem não entrega. Alguma vez eu te pedi a relação, Eliezer? Nunca. Nem quando era Vanderlei. Eu não fico olhando justamente para isso, para ninguém falar para mim, pastor, o senhor está falando que é para mim. Não. Eu não quero saber quem contribui. Uma pessoa ou outra a gente sabe, né? Porque às vezes a pessoa deposita direto na conta da igreja, não transfere, né? Direto na conta da igreja e aparece o nome da pessoa que fez a transferência. Mas se a pessoa pegar e for lá fazer um depósito na boca do caixa, a gente não tem como saber quem que é. Né? Eu não preciso saber. E eu não quero saber. Faço questão de não saber. Para ninguém falar que estou advogando em causa própria. Então, irmãos, já falei isso aqui outras vezes e vou falar mais uma vez, meu testemunho pessoal. Enquanto eu não entendi este princípio bíblico de devolver a Deus aquilo que pertence a Ele, minha vida financeira era uma porcaria, desculpa a palavra. Sempre estava devendo, sempre estava endividado, sempre estava com a corda no pescoço. Era lamentável, lastimável. Depois que eu adotei este princípio na minha vida como algo que eu não devo deixar de fazer, Deus, e é fantástica a palavra de Deus que ele diz, né? Olha, entrega e confia. E você vai ver se eu não vou te abençoar. Eu acredito que a maior prova de fé na vida do cristão é ele poder entregar o seu dízimo e a sua oferta confiando, e isso é uma demonstração de fé, confiando que Deus vai realmente suprir a necessidade. E Ele supre. Eu acho que não tem prova maior de fé do que essa. Como eu falei, às vezes, de repente, quando eu pensava, esse mês não vai dar. Não sei, acontecia alguma coisa, um milagre lá, que sobrava. Ou sobra, né? Então, irmãos, experimente isso. Sim, Beth.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Aham. Eu não diria nem tanto assim que a falta de amor, mas talvez muito mais a falta da fé mesmo, de que Deus vai suprir. Que às vezes a pessoa até ama Deus, mas ainda talvez não tenha entendido o princípio de ofertar, né? De dar, de retribuir a Deus. Uhum. Eu particularmente, assim, eu vou falar da minha experiência. Eu sempre amei a Deus, mas eu tinha dificuldade de entender esse princípio, porque eu achava que se eu entregasse o dízimo ia faltar. Eu não tinha a fé suficiente para crer na promessa que Ele deu a mim, de que quando eu entrego o dízimo, não falta, Ele supre, né? Então faltava para mim esse entendimento desse princípio. Quando eu entendi, e aí eu fui lá para a Bíblia, eu olhei para esse texto de Malaquias que muita gente condena, e eu olhei e falei assim: olha Deus, o Senhor está falando aqui que se eu entregar o dízimo, eu posso fazer prova com o Senhor, e que não vai faltar, e eu vou fazer isso. E eu fiz. E eu fiz um mês, não faltou, fiz o outro mês, não faltou, e assim foi. E graças a Deus, ao longo desses muitos anos que eu tenho entregado fielmente os meus dízimos e as minhas ofertas, não tem faltado. E eu posso dizer isso com absoluta segurança, sem medo de mentir, sem medo de errar. Não teve uma possibilidade. Às vezes chegava no final do mês, eu estava sem dinheiro no bolso, mas não tinha dívida com ninguém. E pelo contrário, é, despensa em casa cheia, né? Às vezes pode chegar no final do mês e você não tem mais, mas ali já logo depois você já recebe, né? Final do mês que eu quero dizer assim, que às vezes o final de mês para uns é dia 5, dia 6, dia 7, né? Não o final do mês de 1 a 31, né? Final do mês de acordo com a data de pagamento de cada um. Então, irmãos, a experiência realmente é essa. É um passo de fé. E entregar o dízimo realmente é uma questão de fé. A irmã Beth falou, né, do amor, entendo também, mas assim, no meu caso, pode ser que para outras pessoas seja diferente. Para mim, não era falta de amor, era falta de fé. Era falta de crer que realmente Deus estava no controle de que Ele ia suprir. Mas cada um tem a sua experiência, né? Para alguns realmente pode ser falta de amor. Uhum, uhum, uhum.
Tem coisas, por exemplo, assim, que fora dos dízimos e ofertas. Às vezes tem coisa que eu compro aqui para a igreja, que aparece aí, ninguém sabe quem foi que trouxe, quem foi que deu. Foi coisa às vezes que eu comprei e não trouxe nota, e não entreguei nota, e não precisei falar, ó, isso aqui. Não, lá é eu e Deus, né? Sim. Uhum. Ok, mas prosseguindo então, a Bíblia também ensina que o dinheiro pode ser extremamente nocivo e perigoso. 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos. E que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Olha aí que ensino fantástico que Paulo está dizendo para nós. Então, se nós tivermos o quê? Alimento, roupas, nós precisamos ficar satisfeitos. E isso porque nada trouxemos e nada podemos levar. Então, se você tiver comida, bebida, se você tiver sua roupa, um teto sobre a sua cabeça, esteja satisfeito. Deus supre as nossas necessidades. Ele nos dá além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Já parou para pensar em como você tem sido abençoado, mesmo às vezes sem ser fiel a Deus? Imagina o quanto mais abençoado você poderia ser se fosse fiel a Deus. É um desafio para você. É um desafio para você que está aí em casa. Tá? Seja fiel a Deus. Jesus mesmo diz, né, numa das parábolas, olha, seja fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. Certo, irmão Valderice? Uhum. Uhum. Deus é bom, né? Uhum. A irmã ganha salário mínimo, né? É interessante que a irmã ganha salário mínimo, sempre foi dizimista. Sempre foi dizimista. E a irmã tem a sua casa própria. Aham, aprendeu na rede. Uhum.
Pegava a nota mais bonitinha para entregar no dízimo. E a casa da irmã é casa própria, né? Não deve nada para ninguém. Quitada, com salário mínimo. Isso é o quê? Fidelidade de Deus. Né, irmã Rose? Uhum. Olha aí que bênção, né? A gente vê, irmãos, que a gente nunca perde nada sendo fiel a Deus. A gente nunca perde nada. Então, a pessoa tendo alimento, roupas, deve sentir satisfeito, porque nós nada trouxemos e nada podemos levar. Neste texto, o apóstolo Paulo faz precisas e preciosas abordagens sobre o dinheiro, bens e motivações pessoais. Segundo este texto, quais os riscos que a busca da riqueza pode trazer? Vamos lá, um de cada vez, tá? Quais são os riscos que a busca da riqueza pode trazer? Egoísmo, materialismo. O texto aqui ele fala de algumas coisas, olha só. Aquele que busca riqueza cai em tentação, cai em armadilhas, desejos loucos e nocivos, afunda-se na ruína e na desgraça, mas o pior de tudo, desvia-se da fé. Jesus, quando ele vai falar aqui sobre a riqueza, ou sobre a ansiedade, o desejo de ter muitas coisas, ele vai falar o seguinte: olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, ou todas estas outras coisas, vos serão acrescentadas. E aí, quando a gente olha um pouquinho antes no texto, a gente vai ver que ele está falando do quê? Não vos preocupeis quanto ao que vocês haverão de comer, beber, vestir, com a moradia de vocês, porque Deus conhece todas as nossas necessidades. Olha que coisa interessante. A gente precisa aprender esses princípios. Princípio básico, fundamental na vida de um cristão é buscar ao Senhor, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiríssimo lugar. Primeiro lugar. E aí todo o resto, e resto é resto, né? Todas estas outras coisas nos serão acrescentadas. Olha que coisa fantástica. Quem é que acrescenta? É a nossa força? É o nosso braço? É a nossa perna? É a nossa inteligência? É? Quem é que acrescenta? É Deus. Salomão, o homem mais inteligente, mais sábio e mais rico de toda a face da terra. Estima-se que a fortuna acumulada por Salomão, se fosse convertida em dinheiro hoje, daria alguns trilhões de dólares. Trilhões. Não existe no mundo um homem que seja trilionário. Não existe hoje. E acredito que não existiu. Mas Salomão, na sua época, morando num reino desse tamanhozinho assim, em comparação com as outras grandes potências, foi o homem mais rico do mundo. Porque quando Deus perguntou para ele: olha, Salomão, me pede o que você quiser, que eu vou te dar.
Salomão, ele não pediu dinheiro, ele não pediu fama, não pediu poder, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu para aumentar o seu reino, ele pediu apenas sabedoria. Claro, a gente sabe que depois, com o passar do tempo, ele foi se fazendo alianças aí que acabaram pervertendo o coração dele. Mas enquanto ele se manteve fiel a Deus, Deus o abençoou sobremaneira. Deu a ele muito além daquilo que ele poderia ter pedido. Deus mesmo fala, olha, por que você me pediu a sabedoria e não tantas outras coisas? Eu vou te dar a sabedoria e vou te dar tudo aquilo que você não pediu. E eu creio que no final da sua vida, Salomão deve ter refletido, né? Ele escreve o livro de Eclesiastes, e aí então ele acredita que ele volta-se para o Senhor, se converte e entende que tudo aquilo que ele tinha era vaidade, não era nada. Então a Bíblia ensina para nós que o dinheiro precisa ser bem administrado. O homem de bom senso, Provérbios 21, 20, né, Salomão escreveu: o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Hoje a gente não guarda mais dinheiro em casa, né? Guarda no banco. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. E alguns antes que recebem, né? Alguém já ouviu aquela história assim: rapaz, eu peguei o dinheiro ontem, já não tem mais nada. Por quê? Gastou antes de receber. E aí só foi pagando dívida, pagando conta e não sobra mesmo, né? Encontramos as formigas, que são um povo sem força, mas no verão preparam o seu alimento. Também está lá em Provérbios capítulo 30, verso 25. É importante considerar a economia de curto e longo prazo. As de médio prazo destinam-se a compras de itens para casa, reformas, troca do carro ou emergências, enquanto que as de longo prazo servirá para a aposentadoria e herança. Procure poupar em torno de... Eu coloquei 10% aqui, mas de repente pode falar assim, eu vou guardar 20%, né? O cara que nem o Eliezer assim, e o Kleber, que são sócios da usina, pode guardar até uns 50% que não faz falta. O Vande também. Né, Kleber? Então, guarde alguma coisa. Tenha as suas reservas. Faça aquela economia. O curto prazo é aquilo que você vai consumir ali naquele mês, né? O seu alimento, a roupa que de repente você está precisando comprar, o sapato, que às vezes já gastou, né? E aí você precisa de um novo. Você vê, Deus é tão bom. Esses dias eu ganhei um sapato novo de uma irmã lá de Nova Esperança. Mandou para mim. Aí, coisa boa. Não precisei comprar. Deus é bom, né? E eu estava precisando mesmo de um sapato novo. Oi? Ah, boa! Ah, entendi. Se eu for abençoado, eu posso te abençoar. Maravilha. Esperta essa menina, né? Deus faz essas coisas assim com a gente. De repente, quando te menos espera, Deus dá alguma coisa. Faça um seguro de vida. Já parou para pensar nisso? Já fez um seguro de vida, Eliezer? Se tu morrer hoje, espero que isso não aconteça. Como é que tu vai deixar tua esposa e tua filha? Se vira, né? Ah, bom. Da usina? Uhum. Faça um segurinho de vida. É importante.
Ô Kleber, seja bem-vindo, estou te esperando, né? É, espero que demore muito tempo ainda, tá, Kleber? Então são atitudes simples, mas que farão muita diferença nos momentos mais complicados. Ah, essa semana, a gente, pela ordem dos pastores, a gente já tem um seguro de vida que, em caso de acidente, né? Essa semana eu fiz um outro que, se acontecer alguma coisa, né, a gente não está sujeito a qualquer hora. Às vezes o coraçãozinho pode dar uma falha, né, e a gente partir dessa para melhor, ou sei lá. Tantas coisas podem acontecer com a gente. Então, esses dias aí eu fiz um segurinho de vida para deixar a patroa mais tranquila se acontecer alguma coisa. Não ficar se preocupando. E agora, onde eu vou morar, né? Porque a gente tem um terreninho lá em Nova Esperança, não tem casa ainda construída, né? Pelo menos dá para construir um barraquinho para ela lá. Compra, como diz um amigo meu, compra umas taubas e faz um barraco. O líder serve o dinheiro. Viver com estabilidade financeira depende mais da forma como se gasta o dinheiro do que com o quanto se ganha. Mais uma vez eu reforço, né? Não é? Você pode ganhar 10 mil ou 100 mil, se você gastar tudo, não adiantou nada. Às vezes a pessoa que ganha um salário mínimo, ela consegue viver melhor do que uma pessoa que ganha 10 mil, 10 salários. Porque ela sabe usar bem o dinheiro, o recurso que tem. Claro, a pessoa que ganha um salário, ela não vai gastar além do seu orçamento, né? Como o exemplo que eu dei aqui da minha mãe, ela sempre guardava um pouquinho ali. Obter saúde financeira gera uma vida mais tranquila e principalmente confere liberdade. Pois quem empresta é escravo de quem emprestou. Enquanto a dívida não for paga ou anulada, permanece uma ligação constante entre as partes envolvidas. Né? Seja dívida com banco, seja dívida com pessoas. Né? Se for com pessoa é mais complicado ainda, porque às vezes a pessoa depende daquele dinheiro que você deve para ela para pagar, às vezes, uma conta. Então, se você deve para alguém, pague. Tá? Claro que tem que pagar todas as contas, né? Mas quando é para uma pessoa é mais sério ainda. Emprestar dinheiro é um grande perigo. Jamais empreste dinheiro para um membro do seu pequeno grupo ou para alguém da igreja, né? Se puder, faça uma oferta. Fulano de tal precisou, você pode ajudar? Dá uma oferta. Se amanhã ou depois a pessoa devolver para você, beleza, mas aquilo não vai ficar no teu coração, puxa, emprestei dinheiro para fulano de tal, ele não pagou. Né? Eu emprestei dinheiro para fulano de tal, e agora ele deixou de vir para a igreja porque ele está com vergonha, porque ele não conseguiu pagar. Então você dá para a pessoa. Está aí. Se você puder pagar de volta, tudo bem. Se não puder também, está pago. Independentemente do valor emprestado, se a pessoa não puder pagar conforme o combinado, poderá deixar de ir às reuniões e até mesmo passar a evitá-lo. Ore com a pessoa e incentive-a a fazer um curso sobre finanças. Né? Aqui está falando finanças oferecido pela igreja, mas aqui a gente não tem esse curso de finanças. Se necessário, mobilize o seu pequeno grupo ou um grupo de irmãos, levante mantimentos, compre um remédio, mas evite ao máximo criar embaraços por causa de dinheiro. Uma pergunta importante para nós. Quando a gente vai comprar alguma coisa, eu preciso? Ou eu quero? Tem coisas que a gente realmente precisa. E tem coisas que a gente simplesmente quer. Aquela camisa nova, né? Você olha o guarda-roupa, tem 10 camisas lá. Todas boas. Não estou falando daquelas camisas velhas, rasgadas, não. Estou falando de camisa boa. Aí você passou na loja, promoção, né? Black Friday.
Semana que vem, né? Sexta-feira, Black Friday. Ah, olha, essa camisa está na promoção. Vou comprar. Precisa? Ou você quer? Se tiver sobrando dinheiro, tudo bem, né? Agora tem gente que não tem dinheiro, que quer comprar, quer fazer carnezinho, crediário. Para uma coisa que não precisa. Se é uma coisa que precisa, né? Tá bom. É como é aquela história, né? Abre o guarda-roupa, não tenho roupa. Lá na sua casa nunca aconteceu, né, Rose? Não, né? Ah. Sei. As pessoas compram aquilo que não precisam, com o dinheiro que não possuem, para impressionar pessoas que nem ao menos gostam. Olha que frase fantástica, né? Quem escreveu isso aí foi Howard Dayton, no livro O Seu Dinheiro, um guia bíblico para ganhar, gastar, economizar, investir, contribuir e livrar-se das dívidas. Essa simples pergunta, né, eu preciso ou quero, ajuda a evitar gastos desnecessários. Viver com simplicidade gera tranquilidade, não chama a atenção de bandidos e agrada a Deus. Tem gente que gosta de ostentar, né? Essa camisa aqui eu comprei lá na Riachuelo. Quando eu comprei, estava na promoção. Estava precisando mesmo de camisa. Mas já faz tempo. Só que ela não tem aqueles negocinho que tem, né? Jacarezinho, o cara com taco de golfe assim, né? Polo play, tome não sei das quantas, tome Guaraná, né? Ela custou, se eu não estou enganado, quando eu comprei ela, acho que foi R$25. Se fosse essa que tem o jacarezinho, que tem os tacos de golfe, 250. Daria para comprar 10 dessa, né? E o mais legal é que ela vestiu, serviu, estou usando até hoje. Claro, né? Eu preciso controlar um pouco o pezinho, porque senão ela fica que nem aquela camisa dos amigos, né? Conhece a camisa dos amigos? O botão ele tem que ser tão forte quanto a nossa amizade, para não estourar. Essa é a camisa dos amigos. Provérbios 24, 3 e 4 diz: com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela permanece firme. Pelo conhecimento, suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Com sabedoria se edifica a casa. Como é que ela se enche de bens? Não é gastando tudo que a gente tem. Como que ela se enche de riqueza? Não é gastando tudo que a gente ganha. É usando o dinheiro com sabedoria. Elementos da fidelidade. Fidelidade corresponde à integridade. Ser fiel é uma demonstração de amor, né? A irmã Beth falou isso. Respeito e evidência de um bom caráter. Fidelidade é composta por 3 elementos. Malaquias 3, de 8 a 10. O dízimo é exclusivo de Deus, ou seja, não temos o dinheiro de administrá-lo. Pertence a Deus. Atos 5, de 1 a 11. Dízimo significa a 10ª parte, é o mínimo a ser devolvido. Atos 5, de 1 a 11, fala de Ananias e Safira. Eles foram vender a propriedade e falaram assim: olha, vamos ficar bonitinho na foto com a igreja? A gente vende, diz que vendeu por X, a gente fica com a metade e entrega a outra metade. Beleza, Safira? Beleza. Foi lá, entregou, olha, eu vendi por tanto. Gente, o dinheiro era de quem? Era de quem? A propriedade era de quem? Se eles falassem assim, ó, não vou entregar nada, bom, era deles, né? Não vou vender, era deles. Precisava ter mentido?
né? Então, o dízimo significa a 10ª parte, é o mínimo a ser devolvido. Então, a gente devolve segundo a nossa fidelidade a Deus. 1 Coríntios 16, 2, recebemos de Deus todos os dias, devemos entregar de acordo com a regularidade que recebemos. Né? Nesse texto aqui, Paulo vai orientar os coríntios a fazerem as suas coletas semanais, de acordo com o dinheiro que eles iam recebendo. Naquela época era comum que as pessoas recebessem o seu dinheiro no final do dia. Trabalhou, ganhou a sua moedinha ali. Ou talvez por semana, né, dependendo se fosse uma pessoa assalariada. Então Paulo orienta essas pessoas, à medida que eles fossem recebendo, guardassem aquilo que era da igreja e no final de semana entregassem, ou num dia específico, entregassem ali o seu dízimo e a sua oferta. Princípio importante, Provérbios 3, 9 a 10. Honre o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Olha que promessa fantástica de Deus. Se você honrar a Deus com as suas primícias, se você honrar a Deus com os teus bens, com toda a tua renda, Deus vai encher os teus celeiros, vai te dar fartura e não vai permitir que falte coisa alguma, vai sobrar. É isso que fala, os teus lagares transbordarão de vinho, vai sobrar. O que distribui com generosidade enriquece, o outro que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Olha, princípio sensacional também. Aqui é o princípio do repartir. Se eu posso ajudar o outro, eu devo ajudar. Isso não quer dizer que todo o dinheiro que eu recebo eu vou dar para alguém. Né? Sobrou, eu vou dar. Não. Lembre-se que você precisa fazer a sua reserva financeira. Mas se surgir uma necessidade, você pode dispor de uma parte da sua renda para ajudar a pessoa que estiver em necessidade. Ser liberal nas ofertas gera um ciclo de bênçãos de Deus. Olha que coisa fantástica, irmãos. Ele abençoa porque sabe que a pessoa não reterá consigo, mas abençoará outros. Princípios bíblicos, princípios que Deus dá a cada um de nós. Gente, quero dizer para você, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que não cumpra o que ele prometeu. Se você não experimentou isso ainda, eu faço um desafio para você. Experimente. Experimente. E eu vou te desafiar agora. Você pode começar agora. Coloca o aviso aí, Débora. A conta da igreja. Vou te desafiar agora a você contribuir com a igreja, a contribuir com a obra do Senhor. E eu não vou prometer para você que Deus vai dar para você 10 vezes mais, nem que Ele vai dar 100 vezes mais. A promessa de Deus é que Ele vai abençoar, segundo a tua fidelidade, segundo a tua necessidade. 2 Crônicas 29, 12 a 14, para nós encerrarmos, diz assim: tanto riquezas como honra vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e a força e poder na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e damos a ti do que é teu. Oi? É sensacional, né? Exatamente. Tudo que nós temos vem de Deus. Nós apenas devolvemos a Ele.
Então, quando alguém falar para você, você paga o dízimo lá na igreja? Você dá o dízimo para o pastor? Não, você não está dando dízimo para o pastor, você não está pagando o dízimo. Você está devolvendo a Deus aquilo que já é dele. Simples assim. Ok? Deus nos abençoe e até logo mais no culto da noite, que nós possamos compreender esses princípios bíblicos, princípios fundamentais, elementares para a nossa fé, princípios que nortearão o nosso caminho e farão com que nós possamos viver uma vida mais rica e abundante. Como eu disse para os irmãos, eu falo da minha experiência, daquilo que Deus faz comigo. Não estou falando da experiência de outros. Tá? Quando eu entendi esses princípios bíblicos, quando eu entendi que é dando que eu recebo, que é melhor dar do que receber, quando eu entendi que Deus ele supre as minhas necessidades, quando eu devolvo a Ele o meu dízimo e a minha oferta por amor e gratidão a Ele, irmãos, graças a Deus a minha vida tem sido muito melhor, mais abençoada. Quando eu optei por assumir o ministério em tempo integral, eu tinha um emprego que me pagava muito mais do que o salário como pastor. Muito mais. E eu quero dizer para os irmãos que hoje eu tenho mais do que quando eu ganhava mais. Ganhando bem menos do que eu ganhava antes. Ganhando bem menos. Tudo é uma questão de fidelidade. Tudo é uma questão de nós entendermos os princípios bíblicos e entregarmos a Deus aquilo que é dele. Não retermos. Tá? Como eu falei, mas essa é a minha experiência. Você precisa ter a sua própria. Você precisa experimentar para poder dizer, olha, realmente, aquilo que o pastor falou é verdade. Aquilo que o pastor falou, não. Porque o que eu falo pode ser falho. Aquilo que a Bíblia fala. Irmãos, muitas vezes a gente erra porque a gente simplesmente não conhece a Escritura. A palavra de Deus mesmo diz, né? Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A matemática de Deus é diferente da nossa. Na nossa, 2 e 2 é 4. A matemática de Deus, 2 e 2 pode ser 10. Oi? 22, 22, isso mesmo. 2 e 2 pode ser 22. Você está entendendo? É diferente da nossa matemática, é diferente da nossa lógica. Deus transforma a nossa sabedoria em loucura. Loucura. Que a sabedoria de Deus, ela é muito maior do que a nossa. Coisas que estão escritas aqui há mais de 2.000 anos, 3.000, 4.000 anos, são princípios norteadores de muitos livros que têm surgido. As pessoas têm feito plágio da Bíblia. Só que não falam, né, que tirou da Bíblia. Né, como o Tiago Negro mesmo testemunhou. Né, acho que o Elias deve ter ouvido ele falar isso aí. Muitos princípios que ele aprendeu em livros de finanças, do mercado financeiro, foram extraídos daqui. É isso aí. Deus nos abençoe e até logo mais no culto da noite. Vamos orar? Pai, graças te damos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido fiel, justo e verdadeiro. Não tem nos desamparado, mas tem guardado a nossa vida. Ó Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compreender esses princípios que o Senhor colocou para nós aqui na Tua Palavra e que possamos experimentar, ó Deus, aquilo que a Tua Palavra nos diz. Que possamos, ó Deus, ser desafiados dia após dia a sermos fiéis ao Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.